A maioria das pessoas acredita que renda passiva é sinônimo de dinheiro fácil, mas essa é exatamente a ilusão que faz tantos perderem tempo, dinheiro e oportunidades. E eu quero começar te fazendo uma pergunta direta. Se amanhã o país entrar em recessão, sua renda continua ou desaparece? Porque é nesse momento que descobrimos quem realmente está construindo liberdade financeira e quem só está sendo levado pela promessa de atalhos. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 4 fontes reais de renda passiva que continuam funcionando mesmo quando a economia trava. Aquelas que resistem ao caos e seguem colocando dinheiro no seu bolso mês após mês. São modelos que eu estudo há anos, que vejo na prática funcionando e que qualquer pessoa pode começar menos mesmo com pouco. Então fica comigo, porque entender isso pode ser o divisor de águas entre depender sempre do seu trabalho e finalmente construir ativos que trabalham por você. Antes de seguir para o próximo segredo, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Menos assim, você continua recebendo conteúdos que fortalecem sua mentalidade e te aproximam da liberdade financeira. A verdade é que a maior parte das pessoas sente que está em uma corrida infinita. Trabalham mais, estudam mais, fazem horas extras, mas no final do mês continuam dependendo exclusivamente do próprio esforço para sobreviver. E quando a economia entra em crise, quando o desemprego aumenta, quando as empresas cortam custos, quando o dinheiro fica mais difícil, essa dependência se torna ainda mais pesada. É nesse momento que muita gente percebe que não possui nenhuma fonte alternativa de renda. Nada que funcione sozinho. Nada que continue entrando enquanto ela dorme, descansa ou enfrenta um período difícil. Talvez você já tenha passado por isso. Ver contas acumularem, sentir a insegurança crescer, se perguntar o que faria se perdesse o emprego amanhã. Ou talvez já tenha tentado criar renda passiva, mas se frustrou com promessas de ficar rico rápido. Negócios que só funcionam em momentos de bonança ou modelos que não resistem ao primeiro sinal de recessão. E aqui está o ponto central. A culpa não é sua. A maioria das pessoas aprende renda passiva do jeito errado. E é exatamente por isso que antes de te mostrar as 4 fontes mais resilientes, você precisa entender o que realmente faz uma renda sobreviver e crescer menos mesmo nas piores crises. Agora que você entende por que tantas pessoas falham na construção de renda passiva, menos especialmente em tempos difíceis, menos chegou o momento de ver o outro lado da moeda. As fontes que realmente funcionam, mesmo quando o mundo inteiro parece desmoronar. Neste vídeo vamos analisar profundamente 4 delas. Fontes testadas, provadas e que continuam gerando renda mesmo durante recessões. Queda do consumo ou instabilidade econômica. Vamos falar sobre dividendos de empresas resilientes, fundos imobiliários que seguem pagando mesmo em cenários desafiadores, produtos digitais evergreen que vendem o ano inteiro, e royalties de conteúdo que continuam monetizando muito tempo depois de serem publicados. E ao final, você vai entender exatamente por onde começar hoje. 4. A grande mentira sobre renda passiva. Antes de falarmos sobre as fontes que realmente funcionam, precisamos encarar uma verdade dura. A maioria das pessoas nunca alcança renda passiva menos, e não é por falta de oportunidade. É por causa de uma grande mentira que vem sendo repetida há anos. A ideia de que renda passiva é dinheiro fácil. Muita gente acredita que basta escolher um investimento, criar um produto ou colocar um vídeo no ar para que o dinheiro comece a pingar automaticamente, todos os dias, sem esforço, sem manutenção e sem estratégia. Isso cria um padrão mental tóxico, o da expectativa irreal. E quando essa expectativa se quebra menos porque o resultado não aparece, imediatamente menos a frustração vem, a pessoa desiste e volta para o ciclo de sempre. Trabalhar muito, ganhar pouco e nunca construir patrimônio. A verdade é simples. Renda passiva existe, mas não é mágica. Ela é construída. Toda fonte de renda passiva tem 2 exigências que quase ninguém menciona. Primeiro, um esforço inicial bem feito, com foco e consistência. Segundo, inteligência para manter, ajustar e fortalecer a fonte ao longo do tempo. As pessoas que realmente chegam lá entendem uma coisa fundamental. A renda passiva não começa passiva. Ela se torna passiva com o tempo. E é por isso que quando chega uma recessão, muitos quebram. Eles construíram renda no terreno errado, instável, frágil e baseado em expectativas irreais. Agora que você entende esse ponto, conseguimos avançar para o mais importante. O que realmente faz uma renda ser passiva menos mesmo durante crises. 5. O que define uma renda realmente passiva durante crises. Agora que derrubamos o mito do dinheiro fácil, precisamos entender o que realmente transforma uma fonte de renda em algo passivo, principalmente durante crises, porque é justamente nesses momentos que a verdade aparece. O que era sólido continua gerando dinheiro. O que era frágil simplesmente desaba. Uma renda verdadeiramente passiva precisa cumprir 3 critérios fundamentais. Primeiro,
Resiliência, ela deve continuar funcionando mesmo quando o consumo cai, quando as pessoas perdem renda e quando o mercado retrai. Segundo, previsibilidade de fluxo, ou seja, a capacidade de gerar receita com constância, sem depender de grandes esforços contínuos. Terceiro, independência parcial do seu tempo. Não pode exigir sua presença diária, sua energia constante ou sua reinvenção semanal. Isso elimina grande parte das oportunidades milagrosas que você vê por aí, porque muitas só funcionam em tempos de bonança, quando tudo está indo bem. Na recessão, desaparecem como fumaça. Por outro lado, existem fontes que até se fortalecem durante crises, porque atendem necessidades básicas, modelos de consumo contínuo ou conteúdos atemporais, que nunca deixam de ser procurados. Quando você entende essa lógica, passa a enxergar a renda passiva de forma estratégica, não emocional, e isso abre o caminho para fontes realmente seguras. 6. Fonte. Menos dividendos de empresas resilientes quando falamos em renda passiva verdadeira. Uma das fontes mais sólidas e frequentemente subestimadas é a renda por dividendos de empresas resilientes, mas não estamos falando de qualquer empresa. Durante recessões, apenas um grupo muito específico continua lucrando, distribuindo dividendos e mantendo seus investidores protegidos. Empresas essencialmente ligadas ao consumo básico ou serviços indispensáveis são companhias que vendem produtos e serviços que as pessoas precisam independentemente do momento econômico, menos como energia, saneamento, alimentos, remédios, logística e telecomunicações. Mesmo quando tudo desacelera, essas empresas continuam operando, continuam faturando e, na maioria das vezes, continuam pagando. E sabe o que é mais importante? Essas empresas têm algo raro, estabilidade de caixa, ou seja, conseguem administrar crises sem cortar dividendos abruptamente. Muitas inclusive aumentam o pagamento ao longo do tempo, porque a demanda por seus serviços é contínua e pouco sensível às oscilações econômicas. Para quem está começando, isso significa uma coisa poderosa. Você pode montar uma carteira capaz de gerar renda gradual, crescente e previsível, sem precisar acompanhar o mercado todos os dias. Imagine, por exemplo, investir em empresas que atuam em energia elétrica. Mesmo em crises, a população continua consumindo energia. O mesmo vale para companhias de saneamento ou de distribuição de combustíveis. Elas possuem contratos longos, receita regulada e histórico de pagamentos estáveis. A grande ação imediata aqui é simples. Comece estudando empresas que mantiveram dividendos consistentes nos últimos 10 a 20 anos, especialmente durante períodos turbulentos. Analise setores perenes. Busque histórico de lucros e veja se a empresa mantém boa governança e baixo endividamento. Ao fazer isso, você está não apenas investindo em dividendos, está construindo a base da sua liberdade financeira. 7. Fonte. 2. Fundos imobiliários de lajes corporativas e logísticas e dividendos de empresas resilientes já formam uma base sólida. Os fundos imobiliários, especialmente os de lajes corporativas e galpões logísticos, elevam essa estabilidade para outro nível. Isso porque eles combinam algo extremamente valioso em períodos de recessão: contratos longos, previsibilidade de pagamento e demanda contínua. Pense nos FIIs de galpões logísticos, por exemplo. Mesmo quando a economia desacelera, empresas ainda precisam armazenar produtos, distribuir mercadorias e manter suas operações. Por isso, muitos contratos são de longo prazo, com reajustes anuais e multas pesadas em caso de saída. Essa estrutura garante ao investidor uma renda mais estável, mesmo quando o mercado enfrenta instabilidade. Já os FIIs de lajes corporativas se apoiam na ocupação por grandes empresas, bancos, seguradoras e multinacionais, que dificilmente rescindem contratos do dia para a noite. Mesmo durante crises, esses inquilinos continuam pagando. Em muitos casos, renegociações acontecem, mas a vacância permanece baixa e o fluxo segue consistente. Outro ponto crucial é que esses fundos distribuem rendimentos mensalmente. Isso significa que, enquanto ações pagam dividendos trimestrais ou semestrais, os FIIs geram uma renda mais constante, permitindo ao investidor ter maior previsibilidade para reinvestir ou complementar sua renda. Além disso, os segmentos de logística cresceram ainda mais nos últimos anos devido à expansão do e-commerce, que, mesmo em recessões, mantém boa parte da sua força. A ação imediata aqui é clara. Analise fundos com contratos atípicos, inquilinos sólidos e baixa vacância histórica. Busque também gestores experientes e diversificação geográfica dos imóveis. Quando você combina dividendos de empresas resilientes com FIIs fortes, sua renda passiva se torna mais estável e preparada para atravessar qualquer crise. 8. Fonte. 3. Produtos digitais evergreen. Se até agora falamos de fontes de renda passiva que dependem de empresas e imóveis, agora entramos em um território totalmente diferente. A criação de ativos digitais que podem vender continuamente, ano após ano, sem depender da economia estar aquecida. Esses são os chamados produtos digitais.
Evergreen menos e menos books. Cursos simples, planilhas, templates, guias práticos e materiais de uso contínuo. O grande diferencial desse tipo de ativo é que ele não exige atualizações constantes e não depende de modinhas passageiras. Ele atende dores permanentes, produtividade, organização financeira, educação básica, saúde, carreira, relacionamentos e desenvolvimento pessoal. Mesmo durante uma recessão, as pessoas continuam buscando soluções para problemas que jamais deixam de existir. A beleza dos produtos Evergreen é que eles podem ser criados uma vez e vendidos centenas ou milhares de vezes. Depois da produção inicial, o trabalho se torna mínimo. Ajustes pontuais, pequenas otimizações e estratégias simples de tráfego orgânico ou de parcerias. Outro ponto poderoso é que esses produtos permitem que você escale sem aumentar custos. Enquanto o negócio físico depende de estoque, espaço e logística, um produto digital não tem limite de vendas. Isso significa que sua margem de lucro é muito maior e a renda continua entrando mesmo que você esteja dormindo. Para começar, a ação imediata é simples. Identifique uma habilidade que você já tem e transforme isso em um material digital rápido, direto e útil. Pode ser uma planilha financeira, um roteiro para organização, um mini e-book sobre um tema que você domina ou um template que facilite a vida das pessoas. Com o tempo, você cria um portfólio de produtos que vendem continuamente menos, mesmo durante crises. 9. Fonte 4 menos royalties de conteúdo. YouTube Audiobooks. Entre todas as fontes de renda passiva, poucas têm um potencial tão poderoso quanto royalties de conteúdo. Isso inclui YouTube, audiobooks, podcast e qualquer material que você cria uma vez e continua monetizando enquanto as pessoas consomem. Essa é uma das formas mais democráticas de renda passiva, porque não exige investimento inicial alto e permite que qualquer pessoa transforme conhecimento, histórias ou habilidades em renda recorrente. O grande segredo dos royalties é a atemporalidade. Conteúdos que resolvem problemas permanentes, que inspiram, educam ou entretêm tendem a gerar visualizações por muitos anos menos, mesmo que tenham sido publicados em períodos de crise. Isso acontece porque o interesse por educação financeira, desenvolvimento pessoal, motivação, saúde, produtividade e espiritualidade é constante independentemente do cenário econômico. No YouTube, por exemplo, um único vídeo bem otimizado pode gerar receita por meses ou até anos, sem que você precise revisá-lo constantemente. Da mesma forma, um audiobook publicado em plataformas como Audible ou Google Play pode se transformar em uma fonte contínua de renda, desde que trate de temas que as pessoas sempre buscam. A ação imediata aqui é clara. Escolha um tema temporal que você domina, escreva um roteiro simples e publique como vídeo audiobook ou não precisa ser perfeito, precisa ser útil, direto e bem estruturado. Com o tempo, conforme você cria mais conteúdos, sua biblioteca digital cresce e começa a gerar uma renda cada vez mais estável. Combinar isso com produtos digitais e investimentos cria um ecossistema de ativos que trabalham por você, inclusive durante recessões. Tem o poder da construção de ativos em períodos de crise. Existe um segredo que quase ninguém comenta. As maiores fortunas não nascem nos tempos bons, elas são construídas nas crises. Isso acontece porque os períodos de recessão obrigam você a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Enquanto muitos entram em pânico e paralisam, os construtores de ativos aproveitam a fase para criar, consolidar e fortalecer fontes de renda que vão prosperar quando a economia voltar a crescer. Crises reduzem a concorrência, diminuem o barulho do mercado e aumentam a necessidade das pessoas por soluções reais. Isso significa que seus conteúdos, produtos digitais e investimentos têm muito mais espaço para ganhar relevância. Construir ativos quando ninguém está prestando atenção é exatamente o que prepara você para colher frutos quando o cenário melhora. A verdadeira liberdade financeira nasce dessa visão de longo prazo. E Levan. Porque algumas formas de renda passiva colapsam em crises, enquanto algumas fontes de renda passiva se fortalecem durante recessões, outras simplesmente desmoronam menos, e entender essa diferença é essencial para não cair em armadilhas. Modelos como Airbnb, dropshipping, negócios sazonais e consumo por impulso dependem diretamente de uma economia aquecida. Quando o dinheiro fica curto, as pessoas cortam viagens, reduzem compras e priorizam apenas o essencial. O resultado: renda que parecia estável some da noite para o dia. Outro problema é que muitos desses modelos exigem esforço constante, alto giro de vendas e manutenção frequente. Ou seja, são passivos apenas no nome, mas não na prática. O erro mais comum é acreditar que qualquer negócio que gera algum dinheiro automático é renda passiva. Crises revelam a verdade. Somente ativos essenciais, atemporais e escaláveis permanecem de pé, e são justamente eles que vamos priorizar a partir de agora. 12. O método 20/80 avos da independência financeira.
A maior parte das pessoas desperdiça energia tentando construir múltiplas fontes de renda ao mesmo tempo e acaba não consolidando nenhuma. É por isso que o método 20/80 avos da independência financeira é tão poderoso. Ele parte do princípio de que apenas 20% das fontes geram 80% dos resultados. Em vez de perseguir dezenas de ideias, você foca unicamente nas mais resilientes, escaláveis e independentes do cenário econômico. Esse método elimina distrações e acelera o crescimento patrimonial, porque direciona sua atenção ao que realmente importa. Dividendos consistentes, FIIs sólidos, produtos digitais atemporais e royalties de conteúdo. Tudo que cresce mesmo em tempos difíceis. A ação imediata é clara. Escolha apenas 2 dessas 4 fontes para construir nos próximos meses. Assim, você avança mais rápido, com menos esforço e muito mais clareza. Se existe uma verdade financeira que ninguém pode ignorar, é esta. Cada dia que você adia a construção de ativos é um dia a menos que eles trabalham para você. A liberdade financeira não chega de repente, ela é construída em pequenos passos repetidos com consistência. Mesmo que hoje você sinta que está começando do zero, lembre-se, todos que chegaram lá começaram exatamente do mesmo ponto. E crises, por mais assustadoras que pareçam, sempre carregam oportunidades escondidas para quem sabe enxergar além do caos. A pergunta agora é simples. Você vai esperar a próxima fase boa da economia? Ou vai usar o momento atual para plantar as sementes que vão garantir sua tranquilidade no futuro? A escolha está nas suas mãos. Se esse conteúdo abriu sua mente para o verdadeiro caminho da renda passiva, então não deixe isso passar. Aproveite agora para curtir o vídeo, porque isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir o que você ouviu hoje. E se você quer continuar aprendendo a construir riqueza com estratégia, clareza e inteligência, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Aqui você sempre encontrará conteúdos profundos, práticos e totalmente focados em transformar sua vida financeira. Comente abaixo qual das 4 fontes você pretende começar a construir primeiro. A jornada rumo à liberdade financeira não começa quando você muda de emprego, ganha mais ou recebe uma oportunidade inesperada. Ela começa quando você decide construir ativos que trabalhem por você dos os DH. Hoje você deu esse passo. Lembre-se, recessões passam, dificuldades passam, mas aquilo que você constrói para o futuro permanece. Continue avançando, mesmo que devagar. Seu patrimônio começa pequeno, mas cresce silenciosamente menos até o dia em que transforma completamente sua vida.